Confesso que meu coração está palpitando, não é só pelo fato de estar aqui, não, estar aqui em cima, é sempre uma alegria imensa estar aqui, mas pelo louvor, pela palavra do Carlos no início, pelas palavras do pastor Felipe. E sabe qual que é o tema da pregação? Alguém teve aqui de manhã? Não, né? Ah, Fátima, claro, minha esposa. Bota para nós ali, por gentileza. Olha qual que é o tema. Eu digo, meu coração está acelerado, porque não tem como não ser o Espírito Santo. Não tem como não ser o sobrenatural, por tantas coisas que a gente vem vivendo. E quando o Felipe trouxe a palavra dele ali no louvor, eu e a Fátima começamos a rir, porque é tão explícito, é tão assim na nossa cara, que é maravilhoso, é com alegria, não é? Olha que coisa maravilhosa. Não combinei com o Felipe não vi ele hoje o dia inteiro, acho que ele estava no retiro, eu não fui no retiro, mas olha só como as coisas casam certinho. Bom, começando a palavra, só saudando, né, esse momento inicial, mas nós temos visitantes hoje. Eu conheci os visitantes. Tem alguém visitando a nossa igreja, primeira ou segunda vez? Casal lá. O Jean também, que faz uns anos que não vem, né, Jean? Irmãos, sejam muito bem-vindos. Um abraço do pastor Geliel. E se vocês, não sei se vocês estão em alguma igreja se já estão frequentando a PIB, mas sejam bem-vindos. E se estão em outra igreja, se tem uma congregação já, ao retornarem, leva um abraço do pastor Geliel, do nosso pastor, para o pastor de vocês. E se não estão, vocês são muito bem-vindos. E a gente diz, claro, né, como é que é? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Alex, eu sou líder de homens, sirvo aqui na igreja há 4, a gente faz 5 anos em março, casado com a Fátima, que é a líder das mulheres também. E é sempre com grande alegria que eu venho aqui trazer a palavra já. Vim de manhã, a gente tinha 40 pessoas aqui de manhã, viu? Tava bem uma galera aí. Mas hoje a gente vai falar de um tema que para mim, preparando esse tema, eu já tinha a estrutura. Mas quando eu comecei a preparar ele, eu comecei a apanhar do início ao fim. Porque a gente sabe que quem prepara, quem faz o estudo, é quem mais é impactado. E eu fui muito impactado. E eu quero que vocês, em nome de Jesus, sejam impactados por essa palavra também. E quando a gente fala de mundano, pode passar o primeiro ali para mim? Vamos lá para o nosso dicionário. O que eu quero dizer quando eu digo mundano? Isso é um nome mais comum hoje, né? Adjetivo que é o próprio do mundo, em especial ao mundo material. O mundanal, o terreno, é diferente do espiritual. O que não é próprio da religião, o profano, é diferente do espiritual, é diferente do sagrado. O mundano, que é falta de moral, de comedimento, é diferente de ser virtuoso. Que é relativo à sociedade, às convenções sociais ou afins, à vida mundana. E voltando ao nosso português, como eu falei hoje de manhã também, né? Antônimo, né? Antônimo é o oposto, né? Qual é o antônimo de mundano? É espiritual. Tem como eu ser espiritual e ao mesmo tempo ser mundano? Não tem. É água e óleo, não mistura. Não tem jeito, tu pode chacoalhar ali, tu vai achar que está misturado, mas logo um vai voltar para cada canto. Não tem como eu ser isso. E a gente conhece muito bem, né? 1 João 5,19, não está aqui, mas o mundo jaz no maligno. A gente sabe disso. Jesus nos deixou a palavra através da nossa Bíblia, através da nossa palavra que está aqui. E por que a gente insiste em nos curvar às concupiscências desse mundo? Por que queremos tanto nos moldar a este mundo? Por que a gente quer tanto participar ativamente desse mundo? Por que a gente quer tanto imitar o mundo, trazendo o mundo para dentro da nossa casa, das nossas vidas?
Por que o mundo tem que vir para dentro? Por que eu tenho que ser moldado por ele? Por que quando as pessoas dizem assim, não, a moda agora é essa, e você tem que ir lá e tem que seguir a moda? Por que a gente se prende tanto a isso? Outro versículo também não está aqui, mas Mateus 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é isso? Não vai resistir, a igreja vai entrar no inferno adentro. Mas e por que hoje a gente está vivendo o oposto? A gente está deixando viver o oposto. O mundo está empurrando a nossa porta aqui. E a gente quer trazer coisas do mundo para dentro da nossa casa. A gente quer trazer coisas do mundo para dentro da nossa igreja. Por que a gente deixa isso? Por que a gente se satisfaz com as coisas que vêm do mundo? E a gente esquece que o nosso Deus é bem maior. Pode passar o próximo para mim? Insistimos e queremos ser mundanos dentro da igreja. Deveria, eu brinco, ser impossível vir à igreja infeliz. Deveria ser impossível, eu vou à igreja e eu vou à igreja, tenho que ir à igreja. Eu estou cansado para ir à igreja hoje. Quantas vezes isso passa pelas nossas cabeças? Ou é só comigo que acontece? É só lá em casa? Aí você diz assim, hoje eu fiz tanta coisa. Hoje eu estive já fiz o meu devocional. Hoje eu já estive ali no culto. Eu não preciso ir no culto, eu não preciso ir na igreja. Estou cansado. E aí eu acabo vindo de corpo presente. Mas a minha cabeça está no mundo. Está pensando no que eu vou fazer na segunda-feira. Está pensando no meu trabalho. Está pensando nas coisas que eu deixei para trás. E a gente esquece que está dentro de uma igreja, que está aqui para servir ao Senhor. Nós sabemos que nem sempre é assim. Nós sucumbimos às coisas do mundo e chegamos cansados. E aí, o que a gente acontece é que a gente chega num momento que não está louvando mais. A gente está parado. Está simplesmente de corpo presente. Em João, capítulo 17, do 14 ao 18, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são desse mundo, não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Seria fácil, né, se o Alex nos converteu, o Alex abriu espaço, o Espírito Santo foi completo pelo Espírito Santo, então já puxa ele para o céu. Como a gente cantou aqui. Eu quero ver a tua glória. Só que não é assim que funciona. A gente continua nesse mundo. E para que a gente continua nesse mundo? Para sermos luz, para sermos sal nessa terra. Não tem como eu sair deste mundo. O crente ele tem que ser visto. Como o pastor pregou na semana passada, eu não posso ser um crente 007. Não posso ser um espião no meio do mundo. Eu tenho que estar ali para minha luz brilhar. E a luz precisa brilhar. Deixa eu passar o próximo. E quando a gente chega aqui, e a gente louva da boca para fora, quando a gente chega aqui e simplesmente a nossa adoração sai no automático, aí a gente vai lá para Amós 5:23, quando Deus diz ao povo de Israel, através do profeta Amós, afasta de mim o intérprete dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus exige obediência e não sacrifício. Ele não quer que você venha assim, tá, Senhor, eu vou para o culto hoje. Não é isso. Ele quer obediência. Senhor, eu vou para o culto hoje, porque eu preciso de Ti. E é por isso que eu vou, porque eu preciso da palavra que vai ser ministrada lá. Porque eu preciso louvar. Eu vou orar ao Senhor, porque eu preciso manter a minha comunicação com o Senhor. E é isso que a gente precisa louvar, a gente precisa vir de todo o coração.
Não adianta vir pela metade. Não estou dizendo que você não tenha que vir. Estou dizendo que você tem que botar na cabeça, tem que inculcar e estar aqui de todo o coração. Participei de um seminário umas 2 semanas atrás, de louvor e adoração, e justamente esse foi um dos pontos do louvar só da boca para fora, do louvar profissionalmente. Isso é claro, a gente pensa, o ministério de louvor, mas e nós, quando estamos aí, quando estamos sentados, a gente está louvando de todo o nosso coração? Ou simplesmente a gente está da boca para fora, está tentando cantar bonito? Ou a gente está louvando com o nosso coração? A gente não pode esquecer de forma alguma para quem a gente está louvando. E a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, nos entregando completamente. Não é cantando profissionalmente, não é cantando assim, eu vou dar o seu profissional. Não é isso. Eu preciso entregar do meu coração. O que sair é para Deus, não é para quem está do meu lado ouvindo. A gente tem que ter isso na cabeça. Às vezes, né? Algumas vezes já ouvi. E, mas o louvor hoje não estava legal. O louvor não sei o quê. Mas o louvor é para Deus. Não é para os teus ouvidos. O louvor, irmãos, é o que você fala. Não importa se o que está do teu lado está ouvindo. Você está desafinado. Meu filho tira sarro de mim ali, que eu fico cantando desafinado. Como diz o pastor Luciano Subirá, é uma batalha espiritual com o diabo, né? Porque você canta tão ruim que até afasta. Mas é isso. Não é o que eu quero, não é, eu não vou louvar para o irmãozinho que está do lado, eu estou louvando a Deus. E é isso que eu preciso fazer. Porque senão, está aqui, ó. Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos. Eu não quero te ouvir. Eu não quero as tuas ofertas, como tu está dando de qualquer jeito. O teu dízimo na obrigação. Senhor, tem que dar o dízimo. Dá o dízimo ali. O dízimo é do coração. É aquela coisa assim, eu preciso dar o dízimo porque é o dízimo. É a primeira parte. É a primeira parte que eu tenho que dar. Assim, eu fiz isso há um bom tempo atrás já e hoje caiu na conta. Antes de pagar qualquer conta, o dízimo. Graças a Deus que hoje tem as facilidades digitais, a gente precisa usar elas para isso. Mas é o dízimo, é a primeira parte. É para você não ficar comendo a sua semente. Se você usa o teu dízimo, você come a semente. Se você come a semente, meu amigo, você não tem nada para colher. Amém? E como eu disse, né? Pode passar o próximo? A gente esquece que Deus é sobrenatural. A gente esquece que os nossos caminhos aqui, a gente quer colocar Deus numa caixinha. A gente quer colocar Deus assim dentro da nossa visão. Eu falei hoje de manhã aqui, eu trabalho com iluminação. O ser humano, ele enxerga 5% de todo o espectro de luz visível. Tem insetos que enxergam de uma forma diferente. Tem passarinhos que enxergam, pássaros que enxergam de uma forma diferente da nossa. E aí eu quero achar que tudo é o que eu estou enxergando, o que está ao alcance dos meus olhos, e não é. Deus é muito mais, muito, infinitamente mais do que tudo que a gente pode pensar. E a gente esquece, porque a gente está o quê? Atrelado a esse mundo. A gente está atrelado ao natural. Eu quero simplesmente manter o natural, porque é o que eu tenho desde o meu nascimento. Nós estamos profundamente ligados ao natural, ao mundo. Da nossa concepção ao nascimento, a gente está acostumado, a criança cresce no ventre da mãe. Não é isso? É fácil. Viu? O Mateus louvando ali com a Mara ali, a gente falando, nossa, ele ali sentindo o peito dela e dormindo. Aí a gente diz, é natural. Uma criança, ela está acostumando ele. Aí a criança cresce, a gente vai dando leite, vai dando comida, o pai vai ensinando as coisas. Aí ele fica adulto, vai trabalhar, sai de manhã, vai para o trabalho, meio-dia para um pouquinho, às vezes alguns minutos, almoça,
volta para o trabalho, chega final do dia, vai para casa, em casa, janta, dá uma curtida numa rede social, vê uma sériezinha e vai dormir. E no outro dia, a mesma coisa. É fácil, dessa forma, você chegar na velhice e dizer assim, ó, é natural eu morrer. Passou a vida e eu olhando assim, ó, é natural, é comum. Só que tudo isso que a gente vive é milagre. É o milagre da vida sendo gestada na barriga da mãe. É o milagre da vida nós acordarmos, dormirmos e acordarmos de manhã, o sol nascendo. Como é que esse negócio sai? Está tão longe daqui. Se a gente tivesse alguns quilômetros mais próximos, a gente torrava. Se estivesse mais longe, a gente congelava. A gente está na posição perfeita. Como é que o meu coração bate? Como é que o meu cérebro funciona? A gente vê muitas coisas sobre estudos sobre o cérebro e todo dia tem uma descoberta nova sobre o cérebro. Porque o ser humano não entendeu completamente como funciona ainda. Isso não é milagre. E aí a gente passa o dia no natural. Só que a gente esquece de ver o sobrenatural. Nós estamos sendo mundanos. Estamos atrelados a esse mundo. E estamos simplesmente negando a obra do Criador. É uma passagem muito boa. Não está aqui também, mas está. Salmo 19. Versículo 1 e 2, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. O próprio mundo se encaminha de trazer as bênçãos do Senhor. Está aqui, é só a gente olhar no nosso mundo, é só a gente olhar para nós, para o nosso corpo. E a gente esquece porque a gente fica agarrado ao mundo. A gente fica preso ao mundo de um formato que a gente não consegue sair. E é justamente isso que o diabo quer. É justamente isso que Satanás quer fazer. Quer prender a gente a este mundo para que a gente esqueça os milagres que estão acontecendo na nossa vida diariamente. Hebreus 11:3. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A minha fé vem pelo que eu vejo? Não. A fé vem pelo que eu acredito. Eu não estou enxergando com os meus olhinhos ali. Eu estou acreditando que aquilo vai dar certo. Porque eu acredito no sobrenatural. Eu não estou no natural. Eu tenho que largar, deixar o natural de lado um pouco e ser mais sobrenatural. Eu tenho que deixar de ser mundano, de ficar agarrado às coisas deste mundo, para que eu seja mais sobrenatural. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55. Ele é mais alto, gente. Ele é muito, muito, infinitamente mais alto do que a gente. Quando a gente está pensando um caminho, ele já tem todos. Esses tempos atrás, eu sou estudante de teologia. E aí a gente tem um grupo de estudantes e estudante gosta de discutir. E a gente estava discutindo um tema complexo que é o livre-arbítrio. Mas como é que Deus conhece todos os teus caminhos se Ele te dá o livre-arbítrio? Aí a gente foi chegando à conclusão, pegando estudos, tudo mais. Tivemos que chamar um pastor, Antônio Gusso, justamente para nos dar a letra simples. Vocês pensam que Deus é uma linha? Vocês imaginam que está tudo escrito em uma única linha? Só que Deus conhece todos os teus caminhos são conhecidos. Então, se você vai sair aqui e vai decidir atravessar a rua correndo ou atravessar a rua andando, Deus já sabia, porque era um caminho que você ia trilhar.
Ele sabe que se você atravessar correndo, você vai chegar do outro lado mais rápido, vai fazer alguma coisa. Se eu atravessar caminhando, vou demorar, vou tropeçar, não sei. Mas Ele conhece todos os caminhos. A decisão é tua do que fazer. Mas Ele é muito, muito mais alto do que a gente imagina. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Se você quer destruir os outros, cuidado, você vai se destruir também. E a gente fala o quê? Do amor, né? Gálatas 5, do 13 ao 17. E aí a gente cai justamente no dar lugar a obras da carne. A gente esquece que a gente é do sobrenatural, aí a gente vai para o mundo. E no mundo, quem rege é o quê? A carne. Aí a gente dá espaço para a nossa carne. Todos os dias nós somos convidados pelo mundo a vivermos a vida conforme as concupiscências que nos cercam. Não é isso? Você acorda, você vai para o trabalho, ou você acorda, a primeira coisa que você faz é mexer numa rede social. A primeira coisa que você faz é pegar um telefone. Só que aí você esquece de uma pregação justamente, né? Não tenho o meu aparelho aqui, mas em vez de você acordar de manhã e observar o céu que realmente está lá fora, você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é o teu céu, teu celular. E você contempla aquilo ali, em vez de contemplar o milagre de Deus da manhã. Não é isso que acontece? Não é assim que a gente está sendo levado a viver hoje? A gente está sendo levado a viver pelo mundo. E aí nós nos tornamos mundanos. E aí a gente vai esquecendo tudo que Deus nos dá. As obras da carne, Gálatas 5,16, que a gente conhece também muito bem. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quando a gente diz as concupiscências, aí a gente começa. O nosso trabalho deveria ser para justamente o fruto das nossas mãos. Eu teria que trabalhar para ter o fruto das nossas mãos. Para ser digno, o homem ser digno, ele precisa trabalhar. Mas eu coloco aquilo ali como um Deus para mim. E aí eu não posso perder esse trabalho. Então eu esqueço a minha casa. Eu esqueço o meu primeiro ministério. Que todo homem, o primeiro ministério é a sua casa, os seus filhos, sua esposa. Eu esqueço o meu primeiro ministério e eu dou ênfase naquele trabalho. E eu esqueço que aquele trabalho acaba com a minha saúde e eu acabo prejudicando o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Mas porque eu vou endeusando aquele trabalho. Eu vou dando lugar ao natural. Eu vou dando lugar ao mundo. E eu esqueço que o sobrenatural quem realmente manda. A convivência deveria ser só de amor, mas daí ela já começa a dar lugar ao ódio. A gente está lá, eu estou no meu trabalho, estou na minha faculdade, estou na minha escola, e tudo que eu vejo ali é, daquela pessoa, eu não gosto, não me dou bem com ela, não gosto de fazer isso aqui, e eu vou começando a odiar tudo. A convivência, o amor com os irmãos começa a dar lugar ao ódio. E aquilo vai contaminando. E eu vou sendo represado pelas coisas do mundo. A boca que deveria louvar, a boca que deveria falar coisas de Deus, começa a amaldiçoar. É ou não é? A gente não fica assim? E a nossa boca começa a lançar maldição. A nossa língua vira uma peçonha de moral. Como diz Tiago. No final, nos esquecemos dos milagres de Deus e nos tornamos naturalmente mundanos.
desejosos de posses, amantes de si mesmo e murmuradores. A reclamação, a murmuração. Quando a gente fica do mundo, nada mais basta, nada mais me interessa. E aí o que acontece? Simples, eu começo a reclamar. E aí eu começo a reclamar de tudo. E aí eu começo a reclamar, começo a reclamar do meu irmão, eu começo a reclamar da minha igreja, eu começo a reclamar do pastor, eu começo a reclamar da minha vida, da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, eu começo a reclamar do meu corpo. É só murmuração, porque eu quero agradar o mundo, eu quero seguir a modinha do que eu tenho no mundo. E quando a gente fala de obras da carne, eu utilizo há um bom tempo já a minha versão da Bíblia Almeida revisada e atualizada. Mas uma das coisas que a gente sempre faz quando faz estudos em casa é cada um pega uma versão da Bíblia. Se vocês não fazem isso, eu aconselho, porque você consegue ter uma interpretação muitas vezes melhor. Um exemplo, quando a gente fala das obras da carne, eu gosto da nova tradução da linguagem de hoje. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual. E aí, se você tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, lá em Gálatas 5, do 19 ao 21. Abre lá para você acompanhar e ver o que tem aí. Gálatas 5, 19 ao 21. Quando a gente fala do primeiro ali, imoralidade sexual, em algumas eu vou ter como traições, adultérios, todos são a mesma coisa. Só que a gente, imoralidade sexual, eu não sou imoral. Eu desse pecado eu não tenho. Mas aí a gente vai ver as traições, o adultério. E quando a gente fala de tantas coisas aqui, eu posso concluir aqui também as traições. E a traição não é só com o teu cônjuge. A traição é com o teu irmão. A traição é com o teu pastor. Beleza, ótimo, pode deixar, conta comigo. Aí você sai daqui e fala completamente outra coisa, fala mal. Você está traindo essa confiança. Quando a gente fala, o segundo ali, a imoralidade sexual, a impureza e ações indecentes, aí a gente tem ali a lascívia, libertinagem, devassidão, sensualidade desenfreada. Isso aqui vale muito para os solteiros, mas também vale para os casados. A lascívia é você se expor o teu corpo de uma forma que você quer atrair sexualmente a outra pessoa. Mas não, isso é demais, né? Não tem como. Mas quando você coloca uma roupa sensual pensando na outra pessoa, já é lascívia. Quando você está pensando em encontrar uma pessoa e você pensa em como atacar aquela pessoa, de certa forma, é uma lascívia. E a gente vai pensando, é só o jeito de se vestir, é só o estar perto da pessoa e fazer uma cena com o cabelo. Isso é lascívia. E é a imoralidade sexual que a gente vê. Porfias, ciúmes, discórdias, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição, tudo está ali também. E a gente começa a pensar, mas dessa lista toda aqui, quando eu comecei a analisar, acessos de raiva, ambição, egoísta, aí depois vem ainda desunião, divisões. Olha só quantas coisas no meu dia a dia eu vou encaixando. Mas o que? Obras da carne. E a tua carne tu tem que matar todo dia. Porque todo dia de manhã ela vai estar ali gritando, querendo sair, querendo vencer o teu espírito. E todo dia você precisa matar ela.
E quando a gente vai para bebedices, glutonarias, embriaguez, orgias, farras, festas desregradas e excessos. Glutonaria, bebedice, excessos. Tem um buffet fantástico e eu preciso comer. Eu chego ali, eu como mais do que eu preciso. Eu bebo mais do que eu preciso. A gente observa, às vezes, tem um banquete para todo mundo. E aí aquelas pessoas passam e vão enchendo os seus pratos assim como se não houvesse amanhã, esquecendo que existem outras pessoas. Isso é glutonaria. Quando eu vou num restaurante, né? Hoje a gente estava no almoço, a gente fez hambúrguer. Um hambúrguer para mim é bom. Aí sobrou meio, fica pensando, mais meio? Não, mais meio não. Porque aí é os olhos que estão puxando realmente, eu não preciso comer agora. Mas isso vale para muitas coisas. Isso vale para os excessos, todos os excessos que a gente tem na nossa vida. Mas isso são obras da carne. Como é que a gente vence as obras da carne? Deixa eu passar o próximo para mim. O fruto do Espírito Santo. Está ali na sequência de Gálatas já, né? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, em algumas versões a paciência, que eu prefiro, benignidade ou amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Só que aí a gente entra aqui. Onde é que o diabo nos ataca? Onde é que realmente eu consigo deixar de ser mundano praticando o fruto do Espírito? Vamos imaginar que cada um aqui é um gominho. Pode passar o próximo. A gente pegou as mexericas, bergamotas, né, como cada um chama ali. Poncã, né, é um fruto, o fruto do Espírito. Cada gomo é nós temos acesso a todos. Billy Graham, no livro O Poder do Espírito Santo, ele divide em 3 grupos. Então, no primeiro grupo, que é o nosso relacionamento com Deus, eu tenho amor, alegria e paz. No segundo grupo, que é o relacionamento com o nosso próximo, eu tenho paciência, amabilidade e bondade. E no terceiro grupo, relacionamento com o meu eu, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tu sabe qual hoje o mundo mais nos ataca? Qual hoje nos tira do centro e acaba com todos os outros? É o gominho podre. Quem pegou ali as poncãs, bergamotas, mexericas, e tem um gominho que está estragado, não muda o sabor de tudo. Não é isso? Aqui acontece a mesma coisa. Pode passar o próximo? A ansiedade deixa o cristão totalmente infrutífero. A ansiedade entra na nossa paciência. Quando eu perco a paciência, eu fico ansioso, eu não consigo esperar mais. O mundo hoje, ele quer me dar todas as coisas rápido. Todo mundo cobrando. Não é isso? Há uns 20, 30 anos atrás, as coisas eram mais devagar. Tu mandava já um e-mail, que era novidade, e as coisas, tu tinha que esperar ser respondido. Hoje você manda um WhatsApp, se não piscou os risquinhos azuis ali, tu já falou, o cara não está lendo, meu. O cara tem muitas outras coisas para estar fazendo. Em Mateus 6,25, a gente vê, por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Quem falou aqui? Jesus, nos dizendo para não ser ansiosos. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Eu preciso me concentrar no dia que eu tenho. O dia de amanhã é amanhã, o amanhã pertence a Deus.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Filipenses. Eu estou ansioso por o que vai acontecer amanhã, eu entrego, eu elevo, eu saio do meu nível. É o mesmo quando eu tenho um problema gigantesco e eu não consigo resolver, eu não passo para o meu chefe, eu não passo lá para um líder, eu não passo um problema na igreja para o pastor. Por que os meus problemas eu não posso passar para Deus? Eu não posso elevar? Dizer, Senhor, me ilumina, me dá um caminho. Então a gente precisa, antes, não sejais ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ora, dobra o joelho, vai para o teu quarto. É isso que a gente tem que fazer. A ansiedade hoje está nos destruindo. A ansiedade está matando a igreja. Está contaminando a igreja. Pode passar. O diabo nos ataca através do mundo. E de que forma ele consegue nos tirar a paz, a alegria e esfriar o nosso amor? Olha lá, o primeiro grupo, relacionamento com Deus. Tira a paz, tira a alegria e esfria o amor. Atacando a nossa paciência, ele nos deixa menos benignos e bondosos. Eu acabei com o segundo grupo, amabilidade e bondade. Se eu não tenho paciência, para onde é que vai o meu domínio próprio? Foi embora. Se eu não tenho paciência, eu fico manso e humilde. Se eu não tenho paciência, eu sou fiel. Será que eu vou manter a minha fidelidade perdendo a paciência? Então olha onde o diabo vai sorrateiramente nos pegando, nos mantendo agarrados a este mundo. Porque o que vem é justamente isso, é nos pegar, nos manter atrelados a este mundo, de forma que eu não consiga sair, igreja, de forma que eu não consiga me desvencilhar daquilo. Se é o meu trabalho que me puxa, se é a minha faculdade que me puxa, tudo me tira a paciência, me deixa ansioso. Só que quando eu apodreço um gomo, a minha fruta inteira perde o sabor. E é aí que a gente acaba saindo do sobrenatural. A gente deixa o sobrenatural de Deus e a gente cai o quê? Para o natural do mundo. É natural viver sob pressão. Quando te dizem, e aí, como é que você está, irmão? Corrido. Virou rotina. Virou uma frase normal. É assim, eu preciso falar hoje para o mundo que eu sou corrido. Que eu tenho muita coisa para fazer. O mundo hoje busca isso. E a gente tem que dizer, é bonito dizer que eu sou muito ocupado. É bonito dizer que eu estou totalmente atarefado, que eu fico até tarde no trabalho. É bonito dizer que eu fico nos meus estudos na faculdade e que eu esqueço a minha casa, que eu esqueço a igreja, que eu esqueço o estudo com Deus, que eu esqueço de ler a palavra, que eu esqueço o meu devocional, porque eu tenho que sair de casa correndo para fazer alguma coisa, porque é na pressa. É tudo para ontem. E a gente esquece. E vai deixando o nosso gominho ali da paciência apodrecer o resto. O carisma e o caráter do cristão, que é o Espírito Santo quem nos traz. Como é que a gente busca a nossa estabilidade? Como é que eu busco o meu controle? Nós devemos buscar constantemente 3 disciplinas espirituais para nos manter em ordem, para nos manter no caminho. A primeira é a santificação. 1 Pedro, o capítulo 1, 13 e 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperei inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância.
na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Em João 17, ele diz, que a gente leu lá no começo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eu vou buscar a santificação? A santificação eu busco pela palavra. A santificação eu busco me mantendo aqui. Então eu digo, cuidado com o que você vai passando hoje, nos seus dias. Onde é que está a tua Bíblia? De manhã eu falei muito da questão, que a gente está acompanhando, quem está acompanhando a questão da China, prendendo pastores, fechando igrejas, está sumindo com pastores, e lá muitos cristãos utilizam a Bíblia no telefone. Só que o governo está tirando alguns aplicativos do telefone. O governo está tirando algumas partes, e quando você coloca lá partes da Bíblia, ele vai tirando palavras, porque ele está dominando, ele domina sobre o eletrônico. É como se o nosso Superior Tribunal Federal, aqui o nosso STF, dissesse assim, não tem mais aplicativo da Bíblia. A parte ali do Apocalipse que fala dos homossexuais, não pode mais. O culto a Deus não pode mais, porque a igreja incomoda o vizinho. Já pensaram que pode ter uma lei assim daqui um pouquinho? Hoje, nós somos livres. E eu digo, a gente é tão livre que a gente é tão raso. Há muitos anos que se diz que a igreja brasileira é gigante, mas ela é rasa. Ela não tem profundidade. Por quê? Por causa da nossa liberdade. Já é fácil. Se eu quero, puxo a Bíblia ali. Se eu quero, eu vou numa igreja. Tem uma igreja aqui na rua, acho que tem 4. É simples. Mas e quando não houver uma igreja mais para você congregar? Quando você tiver que se esconder numa caverna para louvar o teu Deus? Quando você tiver que falar fechado, num grupo fechado que você é cristão, como é que vai ser? Eu digo para vocês, infelizmente, neste momento a igreja vai ter profundidade, porque aí a gente vai buscar de todo o coração. Hoje está fácil, está muito tranquilo, está muito de boa, e a gente esquece e vai deixando o mundo tomar conta. Nós vamos nos tornando mundanos. Uma passagem, 1 Samuel 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui é para Saul, a palavra de Saul, quando ele desobedece. Mas pode ser para a gente. Quando a gente desobedece a palavra do Senhor. Chega, não te quero. E é isso que a gente tem que cuidar. Nós precisamos buscar a cada dia a Deus. A segunda disciplina é o estudo da Bíblia. Estudar a Bíblia, irmãos, não é ver o devocional do dia. Estudar a Bíblia não é que eu li o versículo do dia, estou livre agora. Estudar a Bíblia é estudar a palavra, é sentar, é fazer o teu devocional, é meditar na palavra, é buscar entender a palavra, para que ela fique aqui encucada na sua cabeça, para que ela fique gravada na sua cabeça. É isso que nós precisamos buscar. Eu preciso me santificar e eu me santifico pela palavra. Eu preciso estudar a Bíblia para que essa santificação seja completa. A palavra nos é dada. Salmo 25
Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Como que eu vou conhecer os caminhos? Lendo a palavra. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. 2 Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra repreende, e é isso que nos faz nos mantermos em linha com Deus, nos mantemos no caminho. A palavra corrige, mas para isso não basta ler, não basta assim, passei a leitura, eu fiz a leitura da Bíblia hoje. O que tu leu? Não lembro. Quantas vezes acontece isso com a gente? Quem vos fala aqui passa por isso também, tá? Às vezes eu tinha um aplicativo que é fantástico, mas eu não me adaptei, que é o Glorify, que todo dia de manhã lá você fica, tá? É um jogo, né? Uma gamificação, porque você precisa todo dia para ganhar pontinhos ali, para você continuar tantos dias seguidos. Tem o estudo, tem a palavra, é bem completinho. Mas para mim se tornou um objeto. Eu desisti dele, porque para mim ele não serviu, para você ele pode servir. Não estou dizendo que ele é errado, de forma alguma. É um aplicativo fantástico. Só que eu preciso ter a palavra, eu preciso estudar a palavra. Eu preciso buscar referências. Eu preciso ver um comentário bíblico de alguma coisa, tá? De algum livro, para me entender do que se trata. Se eu tenho dúvida hoje, eu vou aos meus professores, eu posso ir ao pastor, eu tenho os professores de escola bíblica também. Mas eu preciso entender aquela palavra. Pastor, eu não entendi o que está escrito aqui. Busque ajuda. Não é vergonha, é entendimento. O diabo quer colocar na tua cabeça que é vergonha. É vergonha tu não ler, tu olhar a Bíblia lá e tu não entender. Não é. Vergonha é o não ler. Isso é vergonha. Como cristão, não ler a palavra, aí sim, a gente fala em vergonha. E a terceira disciplina, que aí a gente não precisa nem comentar, né? Oração. Orai sem cessar. Não interessa onde eu estou. Eu acordo, eu oro. Se eu estou no trabalho, nada me impede de orar também. Sejam orações curtas, mas mantenha a tua mente ativa. Dê um intervalinho, aquele intervalinho bendito que você tem, que você vai para o Instagram, vai para o Facebook. Por que tu não ora? Por que a gente não é levado a orar? Eu também, eu assumo os meus pecados. Quando eu estava preparando essa pregação aqui, Senhor, eu não sou capaz de estar ali em cima falando disso. Porque eu tenho muitos pecados disso aqui. Mas não é hipocrisia, eu reconheço os meus pecados também. Eu reconheço que, olhando isso aqui, eu sou um lixo. E eu preciso de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Sem Ele, eu sou lixo, eu não sou nada. Eu caio nisso aqui inteirinho. Eu me esbaldo nessa lama aqui, como um porquinho lá no banhado. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Sem Ele, não tem como. E se nós crentes que estamos aqui, se nós crentes que lemos a palavra, que nos declaramos, eu sou crente, não é evangélico, não é cristão, eu sou crente, porque eu sou crente que o Senhor, Jesus, é o meu Senhor e Salvador. Amém? Amém. Então é isso, eu sou crente por causa disso. E é isso que eu vou buscar. Jeremias 29. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando?
buscardes de todo o vosso coração. Então a palavra do Senhor não se afasta de ti. Quando é do coração, quando o louvor é do coração, quando a tua oração é do coração, quando os ensinamentos que tu pegas são do coração, aí sim, Deus te ouve. Buscar-me-eis e me achareis. E caminhando para o final já, acho que cabe uma autoavaliação, né? Aí a gente vem para o será que eu sou? Como eu disse, eu espero que essa palavra seja tão pesada para vocês como foi para mim. Porque quando eu estava preparando, eu me senti assim, quase um nada. Porque eu preciso muito de Deus. E quando a gente pensa, eu sou um cristão, mas será que eu sou aquele sal insípio? Aquele sal que não serve para salgar, que não serve para conservar? Quando alguém busca em ti a Deus, o que ele acha? Ele acha o sabor do sal? Ele acha a conservação que o sal conserva? Ou ele enxerga, ou acha em você um sal sem sabor? Para que serve o sal sem sabor? Joga na terra para ser pisado pelos homens. Ou será que eu sou uma casa construída sobre areia? Que quando vem qualquer vento de doutrina diferente, eu não é bem assim. Não dá, não precisa. Ou será que eu sou uma videira sem frutos? A videira, ela tinha folhas fora de época, mas o sinal quando a videira tem folhas é que ela tem frutos também. E por isso o Senhor Jesus foi até aquela videira buscando achar frutos. A videira estava frondosa, maravilhosa. Aí será que a gente não está ali, postando nas redes sociais, estou no culto, estou fazendo meu devocional. As minhas folhas estão verdinhas, balançando com o vento. Mas será que eu tenho fruto? Ou será que é só folha? A gente lembra muito bem o que Jesus fez com a videira, né? Seca até as tuas raízes. Ou será que eu sou uma candeia debaixo de uma cama? Ou debaixo de um velador? Será que a minha luz está escondidinha ali? Onde é que está? Nós não temos que ser luz nesse mundo. Nós não temos que ser luz onde estivermos. A gente simplesmente esquece e vai apagando a nossa luz. Bota um paninho em cima ali para se esconder. Quando eu vou no meio dos meus amigos mundanos deste mundo, eu apago a minha luz. Simplesmente apago. Será que a minha luz não está apagada? Ou será que eu sou o joio entre o trigo no meio da igreja? Pesado, né? Será que eu não sou aquele joio que não deveria estar ali, mas que está no meio? Aquela erva daninha que está ali no meio, mas está só murmurando, está só causando intrigas, causando conflitos. Será que eu não sou o joio no meio do trigo? A gente tem que se analisar as nossas ações. Ou será que eu sou um odre velho, que quando eu coloco a palavra, quando eu boto a palavra nova, o vinho novo, vai fermentar e vai expandir, ele vai estourar, vai dizer assim, não, isso não é para mim. Milagre é muito bom, ótimo, nossa, o Senhor é o Senhor dos milagres, Ele pode tudo. Ele é mais alto, Ele pode tudo, mas não para mim. Para mim a palavra não serve. Eu vejo curas, eu vejo milagres, eu vejo tantas coisas acontecendo ao meu redor, eu vejo tantas coisas acontecendo dentro da igreja, de pessoas sendo curadas, mas quando chega a hora da minha doença, quando chega a hora do meu milagre, eu digo assim, não dá, é muito para Deus. Isso é ser um odre velho, é não entender que a tua palavra
cabe em Ti. Olha só como a gente vai passando e a gente vai deixando os milagres, o sobrenatural de Deus passar despercebido. Porque quando chega na minha vez, eu sou o odre velho. Quando chega na minha vez, o milagre não pode acontecer. Quando é para mim, as coisas não acontecem. Quando eu enxergo uma pessoa que precisa de oração, quem sou eu nesse momento? O que essa pessoa acha em você? Um bastardo, ao invés de um filho, que está ali reclamando, que está ali largando uma peçonha moral, veneno para tudo quanto é canto, ao invés de ser um filho de Deus, que trabalha junto com os teus irmãos, que ama acima de tudo, nós temos que nos analisar. Como a gente fala na ceia, analise-se o homem a si mesmo e busque entender. Aqui é uma análise e a gente precisa fazer essa análise sempre com a gente. Amém? E finalizando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Eu quero ser usado, Senhor. Usa-me. Enche-me com teu Santo Espírito até que eu possa transbordar. Eu não quero só o copo cheio para mim. Eu quero transbordar, Senhor, para que essa bênção vá para todo lugar onde eu estiver. Eu quero transbordar, ser enchido até transbordar. Porque eu quero que o Senhor se manifeste em mim. Mas para isso, eu tenho que ter os mandamentos e guardar. Esse é o que me ama. Eu trouxe uma palavra aqui, pouco tempo atrás, do quem ama obedece. Alguns devem lembrar. E a gente precisa estar sempre buscando isso. Por isso eu digo, o sobrenatural de Deus agiu aqui de uma forma maravilhosa. Como eu disse, não tem pegadinha. O Felipe não sabia o que eu ia pregar. Mas o Espírito Santo tocou a todo mundo. E é isso que a gente busca. Ser cheio do Espírito Santo. Ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que essa palavra, irmãos, possa tocar no coração de vocês. Assim como tocou no meu. Assim como eu saí destruído. Só pela graça. Porque por mim não vem nada de bom. É a graça de Deus que me mantém em pé. É a graça de Deus que me faz acordar todo dia. Só que por essa graça eu não posso acordar e olhar para o mundo. Eu tenho que acordar e olhar para o sobrenatural de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta eu ser o fogo de palha. Mencionei, ontem a gente estava num churrasco na casa do meu pai. A gente chegou lá, ele falou, mas eu estou com pouco carvão, mas eu tenho lenha, uma lenha bem seca aqui, de goiabeira boa, que vai dar um churrasco fantástico. A gente fez aquela lenha ali, esquentamos, pegou fogo, a gente fez todo o churrasco e aquele negócio continuou ali intacto, gerando um calor gigantesco, e intacto, no mesmo tamanho que a gente tinha colocado. Eu ainda tenho lenha para queimar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas pensando na lenha e não sendo palha. Porque é fácil eu estar aqui hoje e fazer uma labareda, juntar um monte de palha que eu tenho guardadinho ali e fazer uma labareda. Vai sair grande, vai sair um fogo gigantesco, mas ele se apaga rápido. Eu não quero ser palha. Eu quero ser lenha para estar queimando. Eu não quero aqui ser a palha do domingo, do crente de domingo, que chega, que vem na igreja só no domingo, mas está aqui, senta aqui 1 hora, 2 horas, sai daqui, a palha já foi embora, a palha acabou. Eu quero ser lenha para continuar queimando. Amém, irmãos. Senhor, eu louvo e agradeço, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Te louvo e te agradeço, meu Deus, pelo acesso que o Senhor nos dá à Tua palavra, Pai. Faz-nos, Senhor, acordar, meu Deus.
Faz-nos, Senhor, despertar do nosso sono profundo, Pai amado. Que nós sejamos, meu Deus, ligados ao sobrenatural, Senhor Jesus. Que entendamos, meu Deus, todas as Tuas bem-aventuranças, Pai. E que possamos ser usados, Pai. Que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, Pai. Que ao sair daqui, meu Deus, nós possamos, Pai, sair com essa palavra encucada em nossa mente, Senhor. Para que possamos ser usados pelo Espírito Santo onde estivermos, meu Deus. Que amanhã, Senhor Jesus, ao acordar, Pai amado, nós possamos dar o complemento, Senhor Jesus, contemplar, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos, contemplar, meu Deus, o Teu milagre, Pai amado, de cada manhã, Senhor, do nosso acordar, Pai, do nosso coração batendo, Senhor Jesus, da vida dos nossos filhos, meu Deus, que nós possamos contemplar, Pai amado, o sobrenatural que nos roda, Senhor, e que nós sejamos assim, meu Deus, durante essa semana, durante esse mês, Pai, durante o próximo ano, meu Deus, que sejamos assim, Pai. Não permita, meu Deus, que venhamos desfalecer pelo caminho, Senhor Jesus, mas faze-nos fortes, Pai amado, porque sabemos, meu Deus, que os fortes, Senhor Jesus, vencem, meu Deus, e nós queremos ser vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, meu Deus. Amém, irmãos. Espírito, se você pudesse falar de pé, em verdade, cante agora com o seu coração, adorando.